oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência de carreira e um pouquinho de dicas com todos os nossos formandos, com todos os nossos estudantes de TGQ da Federal. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu fiz uma apresentação. Vamos ver se dá certo. Dá para ver a tela? Um pedaço, tá certo. Opa, tá certo. Perfeito, então, vou trazer aqui duas regrinhas do jogo, que a primeira é procurar se concentrar aqui na palestra, para aproveitar melhor seu tempo. Esteja presente, eu sei que a gente está em casa, às vezes tem o celular, uma notificação, alguma outra demanda que acaba trazendo o nosso foco, mas peço a gentileza para vocês tentarem focar aqui na palestra, nessa 1 horinha que a gente vai estar conversando. E, por favor, não hesite, compartilhe as suas experiências junto, eu vou querer que a gente converse em alguns momentos, então traga suas ideias, traga suas dúvidas para a gente poder falar, não tenha medo de perguntar, estamos todos aprendendo. Então, vou começar falando um pouquinho de mim. Meu nome é Natália, eu sou esposa do Daniel, mãe do Rômulo, dá para ver ali na foto, ele tem 21 anos, e a Isabela, minha pequenininha, que tem 4 anos, foto da família, no último aniversário da baixinha, e a gente tem um cachorrinho que é o Lucky. Eu gosto muito de esportes, gosto de basquete e futebol, eu sou de São Paulo, então eu torço para o Corinthians, vai Corinthians, e de basquete eu torço para o Lakers, eu não sei se alguém que gosta de futebol e basquete, se torce para o Corinthians, tamo junto. E agora na pandemia eu comecei a aprender Muay Thai, por causa do meu filho, o psiquiatra dele falou que era interessante ele fazer esporte de contato, esporte de explosão, e aí a gente acabou aprendendo a fazer Muay Thai, agora eu tô tentando aprender a respirar e fazer os golpes ao mesmo tempo. Tá indo, tá caminhando. E eu amo ler e aprender coisas novas, sou muito, muito curiosa, então tô sempre ali bem curiosa para aprender um pouquinho de cada coisa que me chama a atenção. E a minha atuação é na área de tecnologia da informação, eu atuo há mais de 10 anos nessa área, na verdade vai fazer 14 esse ano, para ser mais exata, e atualmente eu trabalho na ExxonMobil há 3 anos, né, e atuo como Scrum Master do time de qualidade global. Trouxe aqui uma fotinho para falar um pouco sobre minha trajetória profissional, vou compartilhar com vocês um pouco da minha formação, de cursos que eu fiz, e fazer um link ali com voluntariado. Então, eu comecei fazendo sistemas para a internet, que é o desenvolvimento web, tem um pouco de linguagem, de programação ali, como que faz para desenvolver, bastante matemática, Java, JavaScript e outras linguagens, um curso mais técnico, e depois disso eu fiz gestão da qualidade, que traz um pouco de gestão. Então, eu complementei um pouco do técnico com a gestão, desenvolvendo a minha parte, lembrando sempre, né, a minha carreira ainda na TI, na tecnologia da informação. E dentro da Vivo, que eu trabalhei, a Forma GVT, a antiga GVT, que transformou agora em Vivo Telefônica, eu trabalhava numa área que chama-se PMO, que é um escritório de projetos responsável pela gestão de projetos de engenharia. E me interessou muito aprender sobre gestão de projetos mais na parte teórica. Então, eu fiz um MBA em gestão de projetos, me apaixonei, complementou muito com a prática, o que eu estava trabalhando, esse conhecimento mais teórico, transformando, né, numa profissional mais completa, tendo essas duas bases, e aí acabei fazendo MBA em gestão de projetos. E quando eu fiz MBA de gestão de projetos, surgiu a oportunidade de lecionar, então eu dei aula na Uninter, não sei se vocês conhecem, é uma faculdade um pouco pequena aqui, de Curitiba, e eu lecionei 2 matérias, gestão da qualidade em projetos e integração de processos e medição de desempenho, que tem a ver com indicadores, e também fui responsável por corrigir alguns TCCs. Então, dentro do MBA de gestão de projetos, eu fui responsável por orientar o TCC desde o começo, a proposta inicial, até o final, antes deles apresentarem o documento final. Natália, tem um aluno que gostaria de fazer uma pergunta. Fica à Pois vontade, não. não? Por favor.
Eu levantei a mãozinha, acho que ela está nos slides. Eu só ia perguntar rapidinho, o que é o GBA mesmo? Eu não conheço. Os outros eu até conheço. GBA é um Global Business Administration. É um curso curto de 3 dias, imersivo, que a ISAE-FGV oferece para profissionais que já estão trabalhando na área. Então, são cursos rápidos que trazem profissionais já com conhecimento e professores também que têm essa vivência para trazer o conhecimento. Ah, entendi. Obrigado. Imagina, capaz. Se tiver alguém com dúvidas, por favor, me avise, professor, porque como eu estou compartilhando tela, eu não consigo visualizar. Continuamos assim, tá? Obrigada. Então, tá. Então, eu fiz esses cursos, e aí, dentro da TI, a gente fala sobre gestão de projetos. Eu não sei se vocês conhecem sobre gestão de projetos, o que é um projeto. Vou trazer aqui uma rápida explicação para dar contexto para vocês. Então, um projeto é um esforço temporário que tem início, meio e fim, que resulta num serviço ou num produto. Então, pensando aqui na gestão de projetos, a gente tem a gestão de projetos mais tradicional, que é o preditivo, com fases que precisam ser iniciadas, encerradas, para então iniciadas, encerradas, e assim sucessivamente. Pensando aqui na gestão de projetos, a gente tem a iniciação, planejamento, monitoramento e controle, execução e encerramento. Tudo isso a gente consegue vislumbrar também na gestão da qualidade. Então, que a gente aprende, que eu sei que o professor Guilherme nos ensinou lá no começo, não sei se é o mesmo professor, mas a gente acaba aprendendo também. E esse sistema preditivo, ele funciona mais para projetos mais longos. E dentro do desenvolvimento de software, eu acho que todo mundo aqui, ou a maioria, tem uma conta no Facebook, por exemplo. E eu não sei se vocês lembram lá no começo que no Facebook a gente curtia, a gente tinha um botão de like, né? Que a gente fala muito de like, é de curtir. E aí, então, o Facebook trouxe mais funcionalidades, que é o amei, o de raivinha lá, bravinho e outras coisas. Então, pensa que dentro do desenvolvimento de software, a gente precisa fazer atualizações mais rápidas. Até mesmo o celular, a gente recebe notificações pedindo para atualizar os nossos devices, nossos celulares, computadores, etc. Então, para isso, o ágil veio com a proposta de iterativa incremental, trazendo novas atualizações. Então, a gente tem mais pessoas trabalhando para ganhar time to market, ou seja, a gente consegue fazer entregas mais rápidas, consegue melhorar a qualidade e reduzir custo, reduzir tempo e reduzir esforço. Então, dentro da gestão de projetos, a gente tem essas duas visões, que é o preditivo e o ágil. E dentro do ágil, que é o que a gente está trabalhando atualmente, muitas empresas estão transformando. Eu tirei uma certificação, que é a última ali, Certify Scrum Product Owner, que é uma certificação de PO. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de PO, Scrum Master, de ágil. Alguém já ouviu falar? Ah, eu conheço, assim, que eu tenho o meu cunhado, ele tem uma formação, eu acho que é uma dessas, são várias, né, mas ele tem uma dessas que são relacionadas. Uma coisa que eu ia perguntar, você sempre trabalhou com metodologias ágeis? Ou, assim, teve algum momento que talvez você trabalhou com o PMBOK, algo mais tradicional, e daí teve essa virada, assim? Porque acho que o que o pessoal fala é sempre ágil, né? Hoje em dia, sim, eles falam muito mais do ágil, mas eu trabalhei no início, eu trabalhei com o PMBOK. Eu trabalhei com todas as práticas específicas e genéricas, as 12 áreas, né, da gestão de projetos. A gente brinca, né, que o PMBOK, para quem não conhece, é a bíblia da gestão de projetos. Então, ele traz todos os conceitos, que são práticas específicas e genéricas, como se fosse uma ISO, fazendo um deparo aqui, para auxiliar o gestor de projetos a gerir todas as áreas. Então, a gente faz a gestão de stakeholders, de riscos, de planejamento, enfim, 12 áreas completas para trabalhar com isso. Então, no início, sim, eu trabalhei com preditivo e a partir da Exxon, eu comecei a trabalhar mais com essa parte de Scrum de ágil, que faz aproximadamente 3 anos. Respondeu a tua pergunta? Sim. O que é engraçado é que hoje em dia eu estou tendo uma optativa que é de engenharia de software. E daí a gente vê metodologias e como ela encaixa. Tem o SUEBOK e o PMBOK, né? E daí elas juntam, né?
E daí é bem bacana, né? E eu vejo que, às vezes, a aplicação de uma metodologia ágil, ela ajuda muito, né? Ela ganha muito tempo, mesmo, assim, na própria qualidade, né? De você agilizar. Acho que isso é muito bacana, né? Sim. Pensa aqui que o preditivo é aquela coisa assim, eu quero uma casa. Aí a gente vai lá e constrói a casa. A gente constrói o banheiro, a sala, a cozinha e entrega para o nosso cliente. Tá aqui, entreguei a casa. Aí chega lá o cliente e fala assim, mas não era isso que eu queria, não. O banheiro tá diferente, o quarto, a cozinha, podia ter mais armário. E aí, o que você precisa fazer? Começar tudo de novo. Aí você tem que desenvolver a cozinha, a sala, o quarto, entregar para o cliente de novo. Daí ele vai olhar e falar assim, tá, gostei, mas quero essa mudança. Então, a gente tem muita mudança. E dentro do ágil, o que a gente faz? A gente entrega o quarto e fala, cliente, tá aqui o quarto, você aceita? Aceito o quarto, beleza. Aí a gente vai lá e faz o banheiro. Aceita o banheiro? Legal o banheiro, mas acho que dá para melhorar isso e isso. Daí a gente traz essa informação para o backlog e começa a desenvolver a cozinha melhorando o banheiro. Então a gente tem muito mais agilidade, por isso que a gente fala ágil, né? A gente tem essa velocidade maior, com mais pessoas envolvidas, com conhecimento do produto e o aceite do usuário final. A gente trabalha com a validação, com a qualidade desde o início. Então a gente fala do quality shift left, ou seja, trazendo a qualidade o mais breve possível. Iniciando lá, quando a gente fala assim, quero construir a casa, ok, deixa eu trazer o meu profissional de qualidade, meu QA, meu Quality Assurance, meu funcionário de teste, para ele me dar todos os inputs, ou seja, para ele me dar todas as informações necessárias lá no início do projeto. E aí eu, enquanto gerente de projetos ou enquanto PO, consigo desenvolver muito melhor, ou consigo dar as diretrizes de forma mais clara para o meu desenvolvedor. Dúvidas com relação a isso? Ficou claro com a diferença de um preditivo e de um ágil? Tranquilo. Show. Então, tá bom. Então, aqui está um pouquinho do meu desenvolvimento de carreira e eu trouxe alguns cursos que foram muito importantes. Então, o primeiro que eu coloquei ali é o inglês. Quando eu entrei na Exxon, não sei se vocês conhecem, a ExxonMobil é uma empresa de petróleo e óleo americana. Eles têm um DBC aqui em Curitiba, que é responsável pelo desenvolvimento de software, TI, aplicativos, tem um pouco de chemicals, mas basicamente é TI. Então, quando eu fui fazer a entrevista, eu quero compartilhar com vocês um pouco assim de desafios. Eu fiz a entrevista e eu achava que eu falava inglês. Eu sempre estudei em colégio estadual, como eu falei lá no começo, eu sou super curiosa. E o que eu aprendi é do meu colégio estadual. Então, assim, eu nunca tinha feito curso, nunca tinha feito nada. Eu aprendi lendo livro, ouvindo música, nas aulas do colégio, assistindo filme. Então, eu tinha aquele inglês do gueto, assim, sabe? Aquele inglês mais ou menos do enrolation, que ajudava para documentação. Então, na Viva eu usava muito para documentação, reunião com os nossos fornecedores, mas era tudo muito pontual. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu fui fazer entrevista, no caso da Exxon, eu lembro do que meu supervisor falou assim, vamos fazer a entrevista em inglês agora? Eu falei, vamos, bora. Aí eu comecei a fazer e aí eu lembro que ele fez uma cara assim de, não deu boa. Aí eu falei, ok, eu entendi, percebi que meu inglês não tá no nível que você precisa, mas eu te garanto que em pouco tempo eu entrego o inglês que você precisa, porque o técnico, pelo que você tá falando, eu tenho. Então eu te entrego o inglês em 3 meses, eu vou estar falando. E aí ele olhou assim para mim e falou assim, nossa, você tem atitude. Aí na hora eu pensei, atitude eu tenho, inglês é que não tem muito não, mas vamos correr atrás. E aí eu corri atrás, precisei fazer aulas de inglês, precisei fazer uma imersão. Eu não sei se vocês conhecem o Duolingo. Alguém conhece o Duolingo? É um aplicativo de inglês gratuito? Sim, parece. Sim, bem legal. Parece joguinho, né? É um joguinho, exato. Ele traz muitas lições, desde o básico até o avançado. Então, eu comecei a fazer o Duolingo, comecei a fazer aula de inglês, comecei a fazer conversação, comecei a escrever inglês, comecei a falar inglês, pensar em inglês. Então, tudo que eu fazia era focado para desenvolver essa skill. Ou seja, desenvolver essa habilidade. E ano passado, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver que a Conquer, a escola Conquer, ofereceu o curso de inteligência emocional de forma gratuita também. Alguém teve a oportunidade de fazer? Eu ouvi falar, mas eu acabei não fazendo. E era um curso muito bom, viu?
Muito bom. Então, o que eu quero falar da inteligência emocional? Que esse curso em específico, ele trouxe, não fazendo propaganda da escola, mas do conteúdo em si, que ele trouxe conhecimento técnico, né? Ele trouxe para a gente muito contexto, muito embasamento, mas ele também trouxe práticas para a gente aplicar no dia a dia. E falando hoje, nesse período de pandemia, que a gente acaba assumindo vários papéis, várias funções, acúmulos, né, de papéis e funções, estando em casa, precisando sermos profissionais, pais, professores dos nossos filhos de homeschooling, entre outras coisas, a inteligência emocional faz um papel de uma das competências, de uma das inteligências mais importantes, para a gente poder sobrepujar esses momentos de estresse, aflição, ansiedade. Enfim, fiz um curso de liderança, de coaching, priorização, comunicação, colaboração, gestão de mudança, que é o Change Management, ali o Agile 101, que tem a ver com ágil, que a gente conversou há pouco, a minha certificação de Product Owner, mas eu também fiz alguns outros e-learnings sobre... Fiz também cursos sobre Scrum Master. Lembra que eu falei que eu estou assumindo uma posição hoje de Scrum Master? Então, eu não tenho a certificação, mas eu tenho alguns cursos e estou exercendo essa função desde novembro. Então, daqui a pouco vai fazer 1 ano que eu estou nessa função e estou aprendendo como ser uma líder servidora melhor. São 2 papéis dentro do Ágil que são na posição de liderança, mas, na verdade, todo o time é estratégico, todo o time é responsável, que é o PO e o Scrum Master. E busco desenvolver essas habilidades de DevOps, Azure 900, que é de Cloud, que tem a ver com TI também, Design Thinking, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma metodologia bem bacana para ajudar a trazer claridade para o que a gente quer planejar, para o que a gente quer trazer de informação, e também tem um feedback, um treinamento de feedback que eu fiz bem bacana, que era um e-learn de Harvard, que falava como trazer o feedback para os colaboradores. Então, aqui eu listei, assim, de forma macro, os treinamentos que eu acho que mais fizeram diferença no meu desenvolvimento profissional. E eu queria falar um pouquinho sobre voluntariado. Natália, tem mais uma pergunta ali? Pois não. Uma pergunta rapidinho, bem rapidinho. Antes da quarentena, você fazia muito curso online? Sim. Sempre tive o costume de fazer learnings, especialmente por conta da companhia. Eles têm essa abertura com parcerias com Harvard, por exemplo, o LinkedIn Professional, que traz os treinamentos também, uma gama de treinamentos, e a gente tem o Linda também. Então, a gente tem essa oportunidade de fazer os treinamentos online, sim. É que para mim foi uma adaptação, foi bem difícil, é só agora que eu estou me acostumando. Natália, eu percebo que... Natália, eu percebo que esses cursos que você fez tem muito que é de skills, né? Sim. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na sequência também, sobre os skills, hard e soft skills. Ok. Mas se você quiser perguntar agora, pode perguntar. Era só isso, eu estou percebendo que é muito desenvolvimento de habilidades pessoais aqui, né? Sim, porque a gente está falando de gestão, né? Então, eu acho muito importante a gente ter bem desenvolvido isso, e eu vou falar lá na frente também mais um pouquinho, mas quando a gente está gerindo, né, de uma forma assim, eu sou responsável por um time, eu estou gerenciando diferentes pessoas, diferentes universos, diferentes perspectivas. Como que eu vou fazer para pessoas que têm culturas, que têm formas de enxergar a vida diferentes da minha, para a gente trabalhar num conjunto e trazer o resultado final? Então, a gestão é muito importante para ser desenvolvida para quem tem esse papel. E por esse motivo que eu desenvolvi todas essas habilidades que eu descrevi agora há pouco. Beleza? Então, vou seguindo aqui. Se tiverem mais dúvidas, é só falar, tá, pessoal? Por que eu quis colocar ali mais voluntariado? O voluntariado, para mim, é algo muito importante. Eu acredito muito que a gente aprende quando a gente está ensinando. A gente aprende muito mais. E hoje eu faço parte de uma ONG de cachorrinhos, que é o Ajude Focinhos em Curitiba. A gente resgata animais de rua e somos responsáveis, todos da ONG são voluntários e somos responsáveis
por cuidar desses animaizinhos, desde castração, antipulgas, alimentos, entre outras coisas. Então, vira e mexe, a gente faz projetos, mini projetos, para arrecadar o dinheiro de forma voluntária para esses cachorrinhos. É uma forma que eu desenvolvo muito a minha liderança, o meu planejamento, a minha comunicação e a minha colaboração, por exemplo. E, além disso, dentro da companhia, eu faço parte de um comitê de voluntariado que chama-se All for One, Todos por Um. É um comitê que é responsável pelo desenvolvimento de aprendizes e jovens aprendizes que têm capacitismo, né? Então, a gente trabalha o capacitismo desses aprendizes e jovens aprendizes, a gente fornece treinamento, a gente mentora, eu tenho meus pupilinhos que eu brinco, e dentro de todas as habilidades que a gente desenvolve neles, por exemplo, eu já pude treiná-los em gestão de projetos, eu já pude treiná-los em comunicação, em Canvas, não sei se vocês já conhecem. O inglês foi uma proposta que eu trouxe para eles também, de praticar o Duolingo diariamente, para que lá no final do ano eles possam fazer uma apresentação curtinha e praticar o inglês, ter o domínio, ou perder um pouquinho da vergonha e do medo de falar. Então, o voluntariado é uma oportunidade da gente aprender e se desenvolver também, criar conexões e mudar vidas. Eu digo que uma das coisas que mais me apaixona por participar do All for One é a oportunidade de mudar vidas, é de ver adolescentes se desenvolvendo e tendo a oportunidade de desenvolver sua carreira, a sua vida profissional. Então, isso me chama muita atenção, isso me motiva, me apaixona. Dúvidas até agora? Eu só ia falar que eu concordo, assim, porque essa parte do voluntário, além de ser muito gratificante, e é engraçado, porque a gente ajuda o outro, isso faz bem pra gente, né? E isso que você falou é real, assim, a gente aprende muito mais ensinando do que, às vezes, até estudando, né? Mesmo que você tá ali na gambiarra, né, tentando, e eu tenho um grupo de conversação da minha igreja, e nossa, quando eu comecei, eu não me achava capaz em nenhum sentido, né? Mas daí você vai tentando e o negócio vai acontecendo. Sim. É verdade, a gente vai destravando, parece, né? É muito bom. Legal. Então, tá bom. Vou seguir para o próximo, que é para falar um pouquinho aqui de hard e soft, que são as human skills. Ou seja, são as competências técnicas e as competências humanas que a gente tem. Então, falei ali um pouquinho sobre a minha trajetória de carreira. O passo que vocês estão hoje é a da faculdade. Então, muitos de vocês querem se formar, estão participando das turmas, estão buscando desenvolver o conhecimento de vocês. E alguns também já tiveram a oportunidade de fazer alguns cursos técnicos, tirar algumas certificações. Eu trouxe ali o inglês ou qualquer outra língua. O professor Anu, por exemplo, eu lembro que na ocasião que a gente fazia a faculdade, o professor Anu nos ensinou a falar francês. Eu sei, o que eu lembro até hoje é do 1 até o 10, mas de resto, assim, foi perdendo, mas eu fiquei apaixonada pela língua e eu falei que é uma das línguas que eu ainda quero desenvolver mais para frente, porque eu acho uma língua muito linda falada. Então, o inglês hoje ele é muito importante, especialmente na área de qualidade, porque a gente tem muito material em inglês. Então, o que a gente pega, às vezes, aqui do português, algo traduzido, ou às vezes perde um pouco de significado, às vezes perde um pouco da essência. Saber a língua inglesa é muito importante para a gente poder se destacar também no mercado de trabalho, traz um diferencial, são muitos benefícios de ter uma segunda língua. E o português, que é a nossa língua nativa, a nossa língua mãe, é muito importante também saber escrever usando as normas gramaticais. Hoje em dia, com o advento da internet, a gente tem muitas pessoas tentando acelerar a comunicação. Então, por exemplo, esses dias eu fui perguntar para o meu filho de 21 que eu falei, né? Eu falei assim, filho, a mãe não sabe o que é sei lá, o que é isso aqui? Aí ele falou, sei lá. Eu falei, entendi. Então, tem coisas que a gente acaba abreviando, tipo VC, entre outros termos aí, que tem vários.
e acaba perdendo um pouco da norma culta. E dentro de uma companhia é muito importante. Eu acho que quem está na posição de gestão acaba vendo, observando a pessoa que consegue se comunicar bem, que consegue escrever e passar a mensagem. E parte disso, fazendo um link para as competências humanas, a gente tem a comunicação. Eu vou compartilhar depois com vocês alguns links de alguns artigos e de alguns textos que eu publiquei recentemente no meu LinkedIn, para vocês verem, mas dentre eles tem a comunicação não violenta. Então, pensa que eu falei recentemente, né, agora há pouco, que a gente vive período de pandemia, a gente vive um período de estresse, de cobrança, de acúmulo de funções. Então, às vezes a gente vai falar alguma coisa para alguém, a gente fala atravessado, não tem muita paciência. Então, esse é um momento que a gente precisa ser mais gentil com as palavras, usar mais da empatia, usar mais da compreensão nas nossas relações. Então, a comunicação é muito importante. Pensar na liderança, lembra que eu falei para vocês, né? Então, dentro da posição de liderança, como que eu vou falar com o meu time? Como é que eu vou fazer com que todos trabalhem juntos para que a gente tenha um resultado final? Como que eu vou falar aqui com vocês que estão aqui me ouvindo, que pararam 1 hora do dia de vocês para aprender um pouquinho mais? Como que eu vou prender a atenção de vocês? Tudo isso faz parte da minha soft skill, iniciativa. Então, pensa que dentro de um contexto de trabalho, a gente tem uma atividade para ser entregue. Aí vem alguém e fala assim, não, deixa comigo, eu vou fazer. Buscando a proatividade. Eu vou ser responsável por desenvolver isso, por trazer isso, ou vou participar de um voluntariado e vou liderar isso. Então, pensa que isso é um diferencial, né? A gente está à frente de muitas pessoas que estão ali, às vezes, estou aqui, estou levando, está tudo certo. Maturidade nas relações também. Pensa que a gente está dentro de uma organização e algumas vezes, não fica a cara do fulano, então nem vou falar. A gente precisa passar por cima disso, usando de maturidade e educação para lidar com as pessoas, né? A gente está ali, trabalho é trabalho. Então, estamos todos ali com o mesmo propósito. Se todo mundo fizer bem feito, todo mundo vai entregar algo com qualidade para o nosso cliente final. Todo mundo tem um cliente final. Então, vamos buscar mais maturidade nas relações. E a gestão que eu falei há pouco, né? Então, pensa que eu enquanto gestora, como que eu vou gerenciar as pessoas? Como que eu vou entender qual que é a motivação de cada um? Porque a motivação é intrínseca do ser humano. O que me motiva não motiva o professor Arnaud, por exemplo. Não motiva o Marcel. Assim, não motiva o Matheus. Então, a gente precisa entender o que motiva cada um. Como que a gente vai fazer para todo mundo trabalhar junto e a gente trazer o resultado final. Alguma dúvida com relação ao desenvolvimento das nossas competências técnicas e das nossas competências humanas? Assim, quanto à parte assim de liderança, qual que você acha que são as soft skills que se destacam, assim, na sua opinião? Para liderança? Isso. Todas elas que estão listadas aqui. Comunicação, iniciativa, proatividade, maturidade nas relações, gestão do próprio tempo, gestão de atividades, gestão de priorização. O que você tem de atividades? Por exemplo, eu te mandei uma atividade hoje, enquanto gestora, e daí no outro dia eu te mandei outra atividade, e você vai lá e se banana, não sabe qual que você faz primeiro. É você chegar para mim e falar assim, Natália, eu tô com essa atividade, você me deu mais essa. Dentro do tempo que eu tenho, das 8 horas de trabalho, eu só vou conseguir entregar uma atividade. Qual que é a prioridade? O que eu entrego primeiro? Então, tudo isso, para mim, são diferenciais num funcionário, num colaborador. Entendi. Responde a sua pergunta? Aham. Legal. Mais alguma dúvida com relação a esse tópico? Então, vou seguir para mais um, tá? O que eu queria trazer para vocês, que estão na faculdade ainda, que estão se desenvolvendo, que estão com o olho ali, por exemplo, para virarem gestores da qualidade. Pensando dentro de uma carreira, né, que a gente tem a hierarquia de júnior, pleno e sênior. Então, como que eu vou desenvolver minha carreira para chegar num sênior, para chegar num especialista? Então, a minha pergunta é, alguém de vocês aqui já planejou férias? Pergunta boa essa, hein? Eu não tenho paciência, eu acho tão complicado. Porque Sim, você vai claro que planejar, sim. você vai planejar o seu relaxamento, sei lá, eu acho que seja para viajar, né? Eu, inclusive, levo o roteiro dos dias.
Várias malas. Que legal, gente. Obrigada por responder. Eu vi que muitas pessoas responderam sim ali, com certeza, coisa boa. Então, assim, pensa que no planejamento das férias, a gente precisa pensar em várias coisas. A gente precisa pensar quando que a gente vai viajar, qual que é o período do ano, pensar ali para não levar o roupeiro inteiro, como é que vai estar a temperatura na ocasião em que nós formos viajar, quanto tempo a gente vai ficar de férias, se a gente vai de carro, de avião, quantas pessoas vão conosco, qual é o hotel que a gente vai se hospedar. Pensa que para férias a gente precisa pensar em tanta coisa. Por que não pensar no planejamento de carreira? O que a gente precisa fazer para se desenvolver? Então, dentro do planejamento de carreira, eu queria trazer essa provocação para vocês, para que vocês internalizassem e tirassem da cabeça, colocassem no papel pequenos marcos, pequenos milestones. O que vocês gostariam de, onde vocês gostariam de estar? Pensando num curto, médio e longo prazo. Onde vocês se veem daqui 2, 5 e 10 anos? É pensar mesmo, botar no papel. Gente, daqui 2 anos eu me imagino fazendo isso, daqui 5 isso e daqui 10 aquilo. E daí, depois que vocês colocarem no papel onde vocês querem estar, tracem objetivos e metas profissionais. Busquem treinamentos, busquem as skills que vocês precisam desenvolver para chegar lá. Porque se vocês não começarem hoje, quando se passarem os 10 anos, vocês vão estar praticamente no mesmo lugar. Então, quando vocês têm algo ali no papel, tira da cabeça esse objetivo, coloca no papel e traça objetivo e meta, vocês conseguem alcançar e conseguem caminhar muito mais. Vocês vão muito mais longe. Perguntas com relação ao planejamento de carreira? Não. Então, vou seguir. Então, o que eu queria falar aqui com vocês? Pensando aqui em objetivo, em desenvolver carreira. Disciplina. Para mim, disciplina é uma palavra muito importante no desenvolvimento de carreira. Disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações. E elas demandam pequenas ou grandes ações. Disciplina é dizer não porque gosta de fazer e dizer sim porque tem que fazer. Agora eu vou fazer aqui uma analogia, vou usar 2 exemplos. Vou usar o exemplo de estamos em casa e a cozinha, a geladeira fica ali do ladinho. Então, a gente tem o acesso aqui, ó, muito rápido para comida, mas ao mesmo tempo a gente quer manter o peso. E vou dar um segundo exemplo, que é o Netflix. Acho que muitos de vocês, se não todos, já assistiram algum filme no Netflix. E é gostoso, não é? A gente sentar no sofá, assistir o Netflix e descansar, relaxar. Mas quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem uma meta, a gente vai dizer não porque a gente gosta e vai dizer sim porque tem que fazer. Então, ao invés de eu assistir um Netflix, eu vou escolher escutar um podcast. Eu vou escolher assistir uma aula online. Eu vou escolher ler um artigo diferente. Eu vou escolher fazer um Duolingo. Eu vou escolher ler um texto em inglês, mesmo que no começo eu não entenda nada, pesquisando palavrinha por palavrinha, aumentando o meu vocabulário. Então, naquele momento, vai gerar um desconforto, né? Eu não estou mais na minha zona de conforto. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer mesmo assim. E esse desconforto vai gerar um crescimento. Ao exemplo do inglês. Então, naquele momento, lá no começo, gente, eu morria de medo. Quando eu entrava em reunião, eu falava, tomara que não me perguntem nada, tomara que não me perguntem nada, tomara que não me perguntem nada. Perguntaram. Aí eu ficava olhando assim, o que me perguntaram? Desculpa, você pode repetir, por favor? Ou, se não me entendiam, eu tentava falar 3 vezes, mas eu tentava. Eu fazia o que tinha que ser feito. Vou dar um exemplo para vocês. Em pouco menos de 2 anos, eu viajei 6 vezes para os Estados Unidos e 1 vez para a Argentina. Foram muitas viagens. A gente estava muito envolvido no projeto e eu acabei viajando bastante. Então, essa imersão também de tempo lá nos Estados Unidos acabou trazendo e ajudando, colaborando na minha fluência. Mas acontece que hoje, 3 anos depois, é que eu posso dizer que eu realmente tenho essa fluência. Eu consegui, por exemplo, fazer uma apresentação para um grupo de 100 pessoas pelo Zoom para apresentar o resultado da qualidade que a gente estava implementando enquanto líder da qualidade desse projeto. Então, eu me senti segura de apresentar. Claro que deu medo, mas os meus resultados foram positivos. E aí, eu quero
trazer um pensamento aqui, mais uma provocação, que o resultado do passado não vai me garantir um futuro promissor. Então, eu preciso continuamente me desenvolver, estudar e praticar. Eu preciso continuamente buscar melhorar e ver o que eu tenho de pontos, né? Pensando ali no PDCA. Todo mundo já estudou PDCA aqui, eu acho, que é o Plan, Do, Check e Act, ou seja, melhoria contínua, e trazer essa melhoria contínua para o nosso lado profissional também. Pensando aqui, usando como mindset de crescimento, que é ganhar e desenvolver. Pensa assim, que quem sempre aprende, nunca perde. Muito embora no jogo da vida a gente sempre tem ali altos e baixos, e erros e acertos, mas a gente está sempre aprendendo. Disciplina é a consciência de que precisamos fazer todos os dias. Disciplina é igual banho, a gente toma banho todo... Eu sei que a gente está em Curitiba, hein, pessoal? Olha só, estamos vendo. Mas, assim, disciplina é igual banho. Tem que tomar todo dia, a gente precisa fazer todos os dias. E aí eu queria fechar essa parte da disciplina trazendo uma frase do George Moore, que fala: o vencedor é o perdedor que tentou mais uma vez. Dúvidas com relação à disciplina? Eu tenho uma dúvida, que esses tempos atrás eu estava estudando o 5S, sabe? E um dos últimos censos é o censo da disciplina, né? De você implementar, e ele só se consolida com a mudança de cultura, né? Das pessoas. O que você acha que, assim, ajudaria a desenvolver, talvez, uma cultura de disciplina, ou que talvez incentivasse as pessoas a serem mais comprometidas e terem mais disciplina, não sei. Eu acho que essa resposta está diretamente ligada com a motivação. Lembra que a gente falou que a motivação é intrínseca de cada ser humano? Então, dentro de uma organização, a gente precisa trazer a importância de determinadas atividades. Então, pensando ali no 5S que você quer fazer dentro da área de qualidade da fábrica, por exemplo, da fábrica de fundição. Pessoal, dentro da fundição, a gente tem como meta desperdício zero, vamos dizer assim, tá? Ou zero erros. E aí, o pessoal tem que entender que precisa chegar nesse ponto. Lembra que a gente falou que todo mundo tem o mesmo cliente? Então, precisa desenvolver a cultura e fazer exercícios com eles diariamente, sei lá, de 7, 14 dias, um mês, desenvolvendo todos os dias a mesma atividade, para que depois disso vire um hábito, uma rotina, entendeu? Você traz mecanismos mais engessados. É igual quando você vai certificar uma companhia, uma ISO, por exemplo. Você traz, às vezes, processos mais escritos, mais detalhados, até que o time seja maduro o suficiente para a gente deixar um pouquinho mais solto o processo. Mas, de princípio, a gente tem que falar assim, escreve a vírgula. O pessoal tem que escrever a vírgula. Até que, então, eles entendam que, naquele momento, eles precisam pausar. E aí, a partir do momento que eles estiverem maduros o suficiente, eles vão pausar. E aí você vai observar o processo e vai fazer uma melhoria. E assim continuamente. Responde tua pergunta? Acaba que a gente vai muito para a questão da auditoria, né? Mas eu talvez estava pensando em alguma forma que fosse menos dolorida, digamos assim, né? Que fosse mais fácil, né? Mas acaba que a mudança de cultura, ela não é fácil, né? Ela empaca nas pessoas, né? Então tem que ser dessa maneira mesmo, né? Precisa sim, a gente precisa estar muito próximo dos nossos liderados, por assim dizer. Eu sou líder global, então eu trabalho com times nos Estados Unidos, na Argentina, em Budapeste, e cada um tem uma cultura. Imagine que eu preciso falar com todos para que a gente consiga chegar no resultado final. E eu não vou simplesmente liderar pelo exemplo, que muita gente fala, né? Eu vou liderar de uma forma que eles entendam que temos diretrizes a serem seguidas e que a gente precisa cumprir o processo. Essa disciplina que eu estou falando é uma disciplina mais pessoal, para o nosso próprio desenvolvimento. E fazer com que os nossos colaboradores trabalhem a disciplina, a gente pode fazer treinamentos, por exemplo, treinamento, ou essa matéria que eu estou apresentando para vocês agora, vocês podem apresentar para os seus colaboradores também, trazendo a importância da disciplina. Mas certamente precisam ter diretrizes dentro da companhia que norteiem as atitudes dos colaboradores.
Tá bom? Beleza. Vou seguir. Beleza. Então, vou seguir aqui para colaboração. A gente já falou um pouquinho da colaboração, mas o que é a colaboração? É a ação conjunta por uma finalidade. Todo mundo tem um objetivo em comum. Vamos pensar ali no futebol, que eu comentei do Vai Corinthians lá no começo. Então, pensa que eles estão jogando em sinergia. A gente tem os passes, as jogadas, até que então a gente faz o gol e ganha a partida. Esse é um exemplo que a gente pode usar para o mundo corporativo, as parcerias entre áreas e colaboradores. Está todo mundo colaborando, como eu falei já repetidamente, colaborando para que o produto tenha qualidade e o nosso cliente final esteja satisfeito. Trazendo o exemplo lá do Facebook, que é a minha realidade aqui da tecnologia da informação. Vocês vão usar o Facebook e aí ele faz aquele crash, ou seja, ele fecha do nada. Vocês vão gostar de experimentar um produto que fica travando, que vocês tentam fazer o curtir e não conseguem? Se vocês tentam comentar alguma coisa e não conseguem, vocês iam gostar de usar um aplicativo assim? Não, né? Não iam gostar. Então, assim, dentro da ideia do mundo corporativo, é todo mundo trabalhando junto para que possam trazer um produto com qualidade para o nosso cliente. Então, o todo, ele é mais importante do que a soma das partes. Se um ganha, todos ganham. Se um perde, todos perdem. É no modelo colaborativo que depende de pessoas, com foco em entrega e no cliente final, de novo. Entender que a gente está trabalhando com pessoas diferentes. Aí a gente fala ali de novo da gestão, né? Cultura, educação e crença totalmente diferente da nossa. Como é que a gente vai fazer para todo mundo trabalhar junto para trazer resultado? Então, essa ideia da maturidade, da liderança, da comunicação, a gente vai colocar em prática todas aquelas skills para a gente poder colaborar melhor. Perguntas com relação à colaboração? Não? Então, tá bom. Uma coisa, assim, em relação à colaboração, ela não depende, sim, assim, talvez da cultura da empresa, ou até mesmo, às vezes, do estilo de liderança, assim, porque eu percebo que, independendo da empresa, acaba tendo que o gestor tem um perfil mais autoritário, né? E acaba, e se ele não, às vezes, se ele não age assim, também ele não consegue fazer nada, né? Então, acho que depende um pouquinho do contexto. E daí, o que eu queria perguntar na prática, assim, como que você incentiva a colaboração, né? Eu concordo no teu ponto de vista de terem gestores que são mais autoritários, que são mais enérgicos, por assim dizer, ou que são mais... que tem um perfil um pouco diferente, né? Assim, eu tenho uma abertura, uma colaboração mais diferenciada. Quando eu estou liderando, eu tento buscar conexões com as pessoas, eu busco entender como que elas funcionam, como que é a melhor forma de cobrar, e mesmo que, pensando aqui na minha gestão, que é mais colaborativa, e pensando em realidades onde a realidade é mais... A gente tem gestores mais... Como é que foi o termo que você usou mesmo? Autoritário? Isso. Autoritário. Com gestores mais autoritários, ainda assim as pessoas precisam colaborar entre elas. Mesmo que em algum momento elas estejam competindo, por assim dizer, a atenção desse gestor mais autoritário, elas precisam colaborar. A gente ainda precisa ter a colaboração para ter o resultado final. A gente não está dentro de uma empresa e consegue fazer entrega sozinho, nunca. Então, a gente precisa ter essa ideia, essa maturidade de que sozinhos a gente não faz nada. E é essa visão que eu tento trazer para os meus colaboradores. Numa última reunião, por exemplo, a gente estava fazendo uma retrospective, que é uma reunião que a gente fala sobre as últimas entregas, as últimas semanas que a gente viveu no projeto. E eu lembro que um garoto falou assim, é assim que faz. E aí eu falei, não, eu acho que é assado. E aí ele falou, você tá certa, você ganhou. Aí eu falei, não, eu não ganhei. Todo mundo ganhou, porque essa informação vai ajudar todo mundo, e não é uma competição. Então, são nessas nuances que eu trago a colaboração para todo mundo, para o time saber a regra clara. Todo mundo está no mesmo time, todo mundo tem o mesmo cliente. Pois Natália, não? a cultura colaborativa tem muito a ver com a filosofia da empresa também, porque
se a empresa força a realização de grupos para desenvolver projetos, tudo, mesmo que o chefe seja autoritário, ele acaba tendo que se moldar a essa cultura colaborativa, correto? Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Eu já trabalhei em times mais difíceis, com chefes bem autoritários, numa dinâmica um pouco mais complicada. E aí, por isso que a gente fala da inteligência emocional, que se faz muito presente e muito necessário. Porque aí você precisa entender que é um perfil dele, e isso não vai mudar a sua forma de trabalhar ou a sua forma de interagir com os outros colaboradores, ou com seus colegas, ou seus próprios amigos, que a gente acaba fazendo amizade dentro do trabalho, né? Para que você não reflita esse autoritarismo, para que você não comece a competir, né? Então, você se posiciona de tal forma que você se blinda desse tipo de atitude e você continua fazendo o seu jogo, você continua trazendo as pessoas para o seu time para que vocês continuem numa pegada de colaboração. Respondi a pergunta? Sim. Perfeito. Mais algum ponto para colaboração? Para colaborar? Ok? Então, eu vou para o último slide para trazer algumas dicas finais aqui para vocês. Perfeito é igual feito por inteiro, é completo, e ninguém é perfeito. Somos todos seres humanos perfectíveis, estamos aqui para nos desenvolver. Lembra sempre, pessoal, que o que enriquece é o trabalho. Então, trabalho depois do trabalho. O que significa? Que eu trabalhei as minhas 8 horas e depois disso eu vou fazer algum treinamento, eu vou aprender algum conhecimento, eu vou desenvolver alguma habilidade. Isso é o que vai fazer a diferença lá no final. Lembra sempre lá do nosso planejamento de carreira? Lembra disso daqui, que é o que enriquece é o trabalho. Pensamento estratégico. Se alguém que tem o pensamento estratégico e que vai colaborar dentro do time, pensando em entregas, pensando em como otimizar processos, em como melhorar processos, em como colaborar melhor. Tudo isso vai fazer a diferença. A disciplina que a gente já falou, mas também aliada à paciência e constância ao longo dos meses e ao longo dos anos. Então, muitas vezes a gente subestima, né? Eu queria estar gerente em 1 ano. E a gente subestima o que a gente consegue ser gerente ao longo de 10 anos, por exemplo, depois de 10 anos. Então, pensar sempre no longo prazo, que existe uma hierarquia dentro das organizações, dentro do conhecimento, e que realmente a gente não vai conseguir chegar a gerente, mesmo que muitas vezes a gente queira, a gente tem essa ansiedade e essa vontade de chegar a gerente muito cedo. Às vezes, algumas pessoas conseguem, mas no ademais, assim, no geral, é trabalhado, é desenvolvido ao longo de meses e anos. Definir as nossas metas, os nossos objetivos. Lembra da provocação que eu fiz para vocês? Eu espero que vocês possam colocar no papel e, de fato, vislumbrar onde vocês querem chegar daqui 2, 5 anos. Pensando ali na iniciativa e proatividade, dedicação ao tempo, sempre com respeito e alegria, sendo gentil com as pessoas, especialmente nesse período de pandemia. Um sorriso, uma compreensão, uma empatia, acho que faz toda a diferença para você poder conviver melhor. E pensando ali, né, no PDCA que eu falei anteriormente, que é o conceito de melhoria contínua, pessoal. Eu coloquei aqui alguns links, pessoal, para vocês. Então, dentro do meu Instagram, eu tenho alguns pocket videos, ou seja, alguns vídeos pequenininhos que falam um pouco sobre gestão de projetos. Eu acabei trabalhando no All for One com um grupo, alguns vídeos trabalhando o livro dos 7 hábitos, e aí eu acabei disponibilizando no meu perfil pessoal, que eu acho que acaba contribuindo e alcançando mais pessoas. Tem vídeos sobre liderança, PDCA, tem sobre planejamento e outros tópicos. Eu postei ontem no meu LinkedIn, condução de reuniões, algumas dicas bem bacaninhas. Também, alguns dias atrás, eu publiquei um pouquinho sobre desenvolvimento profissional e treinamentos, e eu fiz um artigo sobre comunicação não violenta. Eu vou compartilhar com vocês esses links para vocês entrarem, fiquem à vontade de me adicionar nas redes sociais, aceito todos. E deixa eu só voltar aqui, fazer um stop presenting.
Vou compartilhar aqui no chat com vocês os links. E eu queria, pelas minhas contas, professora, a gente utilizou uns 48 minutinhos aí de apresentação. Eu não sei se a gente poderia fazer aqueles 5 minutinhos dividindo o pessoal em grupos. Eu não sei se vocês têm interesse, pessoal, de pensar numa skill que vocês têm forte, uma soft skill que vocês falem assim, gente, eu manjo muito de comunicação, isso daqui para mim é muito legal, e uma skill que vocês possam desenvolver, que vocês falem assim, olha, eu acho que eu poderia desenvolver um pouco mais a minha liderança. E aí, a gente vai dividir os grupos aqui de forma automática, vai o pessoal para o grupo, vocês conversam entre si, 5 minutinhos, bem rapidinho, e aí depois a gente volta aqui para o grupo e vocês falam um pouquinho só para a gente poder encerrar a palestra de hoje. O que vocês acham? É uma proposta. Sensacional. Então, professor, o senhor consegue dividir os grupos para a gente... Nós somos em torno de 15, vamos dividir em quantos grupos? 2, 3 por grupo, é isso? Isso. Uhum. Então, 5 grupos aqui. Tá bom. Então, ele está girando, criando as... Tá bom. As salas são criadas, agora não sei se tem gente lá dentro, se já... Não, todo mundo está aqui ainda, né? Sim. Iniciar sala. Não está girando ainda. Tem 5 salas. Eles estão entrando. Opa.
bastante. Algumas pessoas dizem que não, mas para mim, sim. Voltando no grupo inteiro. Sem chance de mais conversa. Então a gente corria atrás. Estamos voltando aqui aos poucos. Obrigada, professor, pela ajuda. Obrigada a todos que estão colaborando, estão participando. Fico muito feliz pela participação. Queria fazer algo mais interativo mesmo, que todo mundo pudesse interagir um pouquinho e partilhar. Eu não sei se vocês querem começar, se alguém quer falar sua experiência, o que Acho você que quer. eu fiquei junto com o Tiago numa sala. Acho que o Tiago Uhum. pode dar uma falada no que ele comentou, que ele tem objetivo aí. Tá bom. Eu só não entendi o negócio. Eu tenho que falar do meu objetivo ou do objetivo da pessoa que eu conversei? Eu não entendi isso. O seu? Fala sobre você, Tiago. O que você está pensando? Ah, sou eu. Tá. Eu sou o Thiago, sou formando, né? Esse ano pretendo terminar a faculdade. Essa já é a minha segunda formação, também tem uma pós. E a minha finalização agora do plano de carreira que eu tenho, eu sou especialista de um setor e o nível é virar para gerente, né? Essa é a ideia. Então, eu tenho que desenvolver minha gestão de pessoas, que é o que eu estou buscando, desenvolvimento de gestão de pessoas. E o que eu trabalho bem como especialista é gestão de processos, né? Então, eu consigo estabelecer bem processos. E agora, o próximo passo é conseguir trabalhar com gestão de pessoas. E é o que eu estou fazendo com alguns cursinhos a mais e algumas coisas que até a própria empresa me fornece. Tá ok? Legal. Obrigada pela partilha, Thiago. Marcel, agora. Está me escutando bem? Estamos sim, pode continuar. Ok. Como eu comentei com o Tiago, eu já sou uma pessoa, eu sou aposentado. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de grande porte, onde nela eu trabalhei por 32 anos. E os últimos 10 anos eu fui diretor de operações da América Latina. E essa empresa tinha tudo isso que você comentou aí, tinha grupo de PMO e tinha convênio com Harvard, a gente era obrigado a fazer 6 a 8 cursos por semestre de Harvard, né, para certificar. E a minha grande dificuldade na empresa nos últimos 10 anos, quando fui diretor de operações, aqui para a América Latina, foi com o inglês, justamente. Porque eu participava de reuniões nos Estados Unidos, presencial, naquela época era muito presencial, na Inglaterra, na Índia. A gente ia, e a gente éramos oito diretores da empresa globais. Dividia os países que a gente atuava, eram em torno de 100 países, a gente dividia em 8 diretores de operações. Legal. E a minha grande dificuldade era o inglês, né, participar dessas reuniões. Então, eu estou aproveitando agora essa pandemia para fazer no mínimo 1 hora de inglês diário. E eu completei hoje 489 dias de inglês diário. Então, não estou fluente, porque ainda não estou falando com ninguém, mas estou fazendo isso aqui, né? Legal. Sim, E é isso que eu estou fazendo. show de bola. Minha ideia de carreira, agora eu estou envolvido com Lerme, né? Eu estou sendo professor no Senac, né? Ah, que legal. Ok? Então é isso. Obrigado. Ah, eu que agradeço a partilha. Obrigada, Marcelo. Interessante, aposentada com plano de carreira. Muito legal. Eu não sei se tem mais alguém que quer partilhar para o grupo. Oi. Albalis. Oi, Alvalis. Eu estava no grupo com a Amanda e com a Tatiane, né? Depois elas podem também vão falar sobre elas. O meu ponto positivo é a comunicação. Você pegou justamente o meu ponto forte e o meu ponto fraco. E o meu ponto fraco é a liderança, né? Uhum. Que a gente comentou aqui. Eu até falei para as meninas que para mim a comunicação é importante tanto para a gente, para eu entender, como para eu me fazer entender, né? Uhum.
né, saber passar a ideia, né? É isso. E eu, na verdade, assim, eu também comecei, eu não sou aposentada, acho que eu sou uns 10 ou 12 anos mais nova que o Marcel, mas eu já estou no 5.0. Então, eu até nem sei. E eu também, quando eu comecei, eu trabalhei sem faculdade, né, terminei o ensino médio, e eu trabalhei por 10 anos numa empresa luso-brasileira. Tinha diretor, era uma, né, 50% brasileira e 50% portuguesa. E lá eu desenvolvi tudo isso. Eu desenvolvi qualidade, processo, projeto, né? E eu digo, nossa, eu fazia isso e não sabia, né? É que era assim, não era tão, né, A gente não tinha tanta informação. divulgado, não tão, né? Mas eu fazia, eu tive oportunidade, daí os nossos maiores exportadores eram México e Portugal, né? Eu fazia também a parte de desembaraço aduaneiro, né? A documentação, né? E era isso, eu achava interessante. Ia para os portos, né? Itajaí, Santos e Paranaguá, fazer a verificação, né? Que eles sempre solicitavam uma amostragem, eram chapas de vidro, né? Vinham os containers, e fazia essa verificação, ver se houvesse, né, alguma irregularidade, né, para fazer o retorno, né? Sim. Então, foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu fiz a minha faculdade, eu só consegui fazer em 2010, me formei em administração, e daí, com a oportunidade do Provalho, estou fazendo a gestão da qualidade, que bateu mais, não podia ser melhor. Que bom, fico feliz, Abalise, e fico feliz também pela tua partilha de trazer esse desenvolvimento da liderança. Espero que seja algo que você consiga colocar no papel e vá praticando cada vez mais, para que lá na frente, quando a gente se encontrar novamente, você diga, Nath, consegui. Na verdade, essa pandemia também, eu tenho feito vários cursos. Acho que muita gente está fazendo, né? E eu tenho na área de qualidade e línguas, eu me interessei pelo espanhol. Legal, olha só. E aí, fazendo um link, Albalis, aquele conceito do lifelong learning, né? Ou seja, daquele aprendizado contínuo. Eu acho que tanto você quanto o Marcel trouxeram essa perspectiva para nós de desenvolvimento contínuo. Muito obrigada pela partilha. De nada. Tem mais alguém que gostaria de partilhar? São os últimos minutinhos que a gente tem antes de fechar a nossa reunião. Se mais alguém quiser partilhar um pouquinho mais. Estão tímidos, né? Tô sabendo. Então, tá bom, professor. Eu acho que é isso. Agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento. Espero que tenha sido produtivo. E obrigada. Ok, muito obrigado a você. Foi muito legal te rever. Faz tempo que nós compartilhamos um pouquinho a sala, mas mesmo assim é sempre um grande prazer ver seu crescimento. Muito legal para nós. Agradeço a disponibilidade para nós também. E mantém contato conosco também. Desculpa, é Nathalie ou Nathalie? Natália. Ah, é Natália. Ah, tem um A, Natália. Ah, então tá. Depois Desculpa. Tá, você disponibilizou ali um e-mail, alguma coisa assim, para que eu gostaria de ver mais umas coisas mais interessantes com você. Eu não sei se pode ser aqui ou não. Claro, eu compartilho. O professor, quando o senhor publicar o vídeo, aí, logo abaixo eu coloco os links com as minhas redes sociais, tanto do Instagram quanto do LinkedIn. Mas eu já coloquei também no chat. Beleza. Então tá, para a gente poder manter um contato. Valeu, muito obrigada. Agradeço muito, foi muito produtivo. Fico muito feliz. Obrigada. Se cuidem. Uma ótima semana para vocês. Tchau, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada.